Olá, eu sou o Sérgio Mendes e estou aqui na Sicredi Dexis para apresentar o 11º episódio do Cop Conecta, podcast da Sicredi Dexis. Hoje o assunto é muito legal, muito importante, interessante, tanto para quem é do campo, para quem não é também, porque vai conhecer o que acontece dentro da porteira de tecnologias. O nosso assunto é agricultura digital, a agricultura de precisão, agricultura 4.0. Está aqui comigo para discutir esse assunto bacana o Vitor Paschini, que é gerente de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi Dexis, o Vitor Palaro, coordenador digital da Cocamar Máquinas, e o produtor de São Jorge do Ivaí, o Eduardo Gabriel, que eu acho que é um dos mais importantes participantes dessa mesa aqui, porque se faz uso de agricultura digital. A gente estava falando até pouco tempo antes de conversar aqui, voltando a alguns anos, né, que não se tinha nenhuma ferramenta, né? A formiga saúva era combatida com bombeamento de fumaça, a famosa FOG, né, dentro dos salveiros, né? E hoje você já tem outras tecnologias, sem contar o que a gente tem de recurso tecnológico no campo. E para começar esse bate-papo, a gente tem uma necessidade de saber, até começo com o Eduardo, porque a acessibilidade dessa tecnologia, como é que você sente isso? Vocês recentemente entraram aí com um drone na propriedade para fazer as aplicações e ver vantagens. Queria como é que você teve essa acessibilidade, Eduardo? Para nós, no caso da nossa família ali, meu pai sempre teve a cabeça um pouco mais aberta, mas assim, vejo alguns agricultores na região que ainda, principalmente em relação ao drone, tem alguma ressalva ainda. Mas para nós, até agora, foi de bom proveito, né? Porque o drone tem um amassamento menor nas lavouras, no nosso caso, tanto de soja como de milho. E assim, no começo a gente acaba sofrendo um pouco, que toda tecnologia acaba por você ter que ir aprendendo, né? Mas com o passar do tempo a gente já vai se adaptando. E o drone, assim, se mostrou muito bom para pulverização e acho que até recomendo para mais pessoas. Mas a gente vai voltar mais a falar sobre o drone, porque o drone também você teve que comprar em algum lugar, né? E aqui está o Palaro, que faz esse fornecimento desses equipamentos, né? Você está sentindo o produtor buscando mais informações? Porque eu tenho um dado aqui, Palaro, que 55% do produtor brasileiro tem intenção de colocar algum tipo de agricultura digital no seu negócio. Legal, Sérgio. É legal a gente falar assim que a gente, nos últimos anos, a gente passou por algumas rupturas, né? Vamos falar assim, depois da pandemia, nós tivemos uma virada de tecnologia muito grande. Se a gente parar para pensar, a gente não fazia nem ligações de vídeo, né? Hoje a grande maioria das ligações são de vídeo, para ver a família, para entender. E isso teve uma ruptura muito grande no campo também. A gente observa muito produtor buscando drones, buscando agricultura de precisão, buscando ter uma telemetria nas máquinas. Para quê? Para realmente melhorar e potencializar o que eles estão fazendo. Isso a gente vê todo dia é uma pessoa nova. Mas isso está se dando muito, Sérgio, por essa nova geração. O Eduardo está aqui, o Eduardo acho que é da mesma idade que eu, assim. Nós somos uma geração nova que está entrando no campo. A gente está mudando um cenário que antes, no passado, era difícil de ser mudado. Porque a gente estava brincando no começo, né? A gente não tinha acesso a nada de tecnologia. Podcast mesmo, nós estamos fazendo hoje aqui, conversando, trocando ideia. Quando que a gente ia fazer isso no passado, há 10, 20 anos atrás? Isso nem existia, vamos falar assim, para a nossa realidade, né? Hoje nós estamos aqui gravando um podcast, interagindo, entregando o que não podia ser feito no passado. Então, o produtor está cada vez mais olhando a tecnologia como uma aliada dele. E essa ruptura veio legal depois da pandemia, foi um dos poucos benefícios da pandemia, na minha visão, que trouxe para nós oportunidades novas realmente, de entender o que está acontecendo no campo. A gente falou há pouco, né, então, que a análise de solo, que antigamente era usada apenas por uma função de financiamento agrícola, hoje está sendo diferente. Hoje o produtor olha ela para entender o que está acontecendo no solo. Então, isso também é tecnologia, né? Empregar o que a gente fazia bem no passado, que é coletar o solo, entender o solo, interpretar e analisar, e utilizar isso, e aliado às tecnologias. Quando a gente olha as novas máquinas que estão chegando no mercado aí,
Você já vê máquinas cada vez mais tecnificadas. Você vê máquinas hoje que fazem aplicação localizada. Você estava falando para o Eduardo agora há pouco, o próprio drone dele pode identificar plantas daninhas numa lavoura e fazer a pulverização em cima dela só. Só ali. Ele faz o voo direcionado para controlar aquela mancha. Você imagina uma área de 100 hectares, você ter que aplicar apenas em 10. Olha o nível da economia disso, né? Aí você tocou num ponto aí que a gente tem percebido, é visível, é palpável, é muito claro, né? Com a tecnologia, o jovem está voltando para o campo. Ou está ficando no campo. E isso daí, Vitor Pasquini, a gente vê que a lida com a cooperativa de crédito, por exemplo, a forma, a linguagem deve estar mudando. E a acessibilidade, né? Acho que a forma de convencimento desse jovem a investir em agricultura digital também já é uma realidade que vocês estão percebendo, ou não? Sim, Sérgio. Até é interessante, né? Hoje, quando a gente olha o agro, a gente observa... Não desprezando, né, o pai do Eduardo, né? Porque se o Eduardo está à frente disso, é porque o pai deu condições, né? Agora, tem alguns que ainda são resistentes, né? Mas... Com certeza, Sérgio. Eu estava comentando, né, que quando a gente olha o agro hoje, tá em alta, né? Você vê os jovens com aquele orgulho de pertencer ao agro, de estar inserido, né, nessa cadeia. Mas a gente estava relembrando, não há muito tempo atrás, né? O quanto era difícil ser do agro até um pouco tempo atrás. E não tinha esse orgulho tão grande, né? É verdade. Na verdade, os jovens lá atrás, eles não viam a hora de poder achar uma brecha para a cidade para sair do campo, porque... Você pega, eu lembro do meu tempo, que eu era jovem no campo. Você ia pulverizar, você tinha aquela bomba costal, né? Você ia, lá nós tínhamos a amora no sítio, você ia chapear a amora, era o dia todo atrás de um cavalo, né? Puxando ali a chapa. Então, assim, era desafiador, né? E o que trouxe esse jovem de volta para o campo? Foi as melhores condições de trabalho. Com certeza. Não vou dizer que é fácil, não é. Toda a profissão ainda tem os seus desafios, seus espinhos, né? Mas a gente tem que ver que melhorou bastante, né? E a tecnologia que trouxe resultado para o campo. Porque eu lembro, né? Lá atrás, não era todo mundo que tinha essa tecnologia, principalmente os pequenos produtores. Eu lembro que a aplicação de fertilizantes, você olhava para o vizinho, né? O que o vizinho jogou, você jogava também. Você tentava acertar, né? Aí era um erro em massa ou um acerto em massa? Ou todo mundo acertava, todo mundo errava, né? Então, assim, era muito desafiador. E agora, com a tecnologia, a gente vê que é indispensável. Você não tem como tocar uma lavoura sem conhecer o seu solo, sem fazer uma boa análise, né? Saber o equipamento que você vai usar, que nem o Eduardo foi lá, adquiriu o drone, tá vendo o resultado nisso, né? Tá vendo que, às vezes, fala assim, poxa, eu vou comprar um equipamento, eu vou comprar uma máquina, eu vou ter um gasto. Não. Se você souber utilizar ele de forma correta, aquilo é um investimento, né? Não é gasto. Então, quando eu olho o papel da cooperativa, o papel dela é apoiar esse desenvolvimento no campo, né? Então, você pega a Sicredi Dexis, que está há 40 anos no mercado, né? E é bom a gente lembrar, por que a cooperativa surgiu? A cooperativa surgiu para atender a necessidade de um grupo de produtores, né? Naquela época, 40 anos atrás, o crédito rural ele não era tão fácil de ser acessado, né? Então, esse grupo de 23 produtores, eles se uniram para ter acesso ao crédito rural. E tendo acesso a esse crédito rural, eles tiveram a possibilidade de investir nas suas propriedades, né? E isso foi desenvolvendo, e hoje a gente tem um orgulho gigante de ver que o Sicredi ele é a instituição financeira privada que mais repassa recurso do crédito rural para os produtores rurais a nível nacional, né? Então é a instituição que mais tem esse repasse. Mas não é só o número, né, que nos dá orgulho, é ver que com esse apoio, o quanto que o campo evoluiu, né? Sim. Evoluiu a tal ponto que hoje é orgulho de falar assim, poxa, eu sou do agro. Tanto que eu tenho esse orgulho porque eu falo que com boca cheia que eu sou neto, filho de produtor. Fui fazer administração lá em 2009, mas o agro sempre teve na veia. Quando foi em 2019, me formei em engenharia agronômica, porque eu gosto desse meio e eu acho que esse orgulho que eu tenho, eu acredito que o Palaro tem também, o Eduardo tem, e muitos que estão nos ouvindo aqui têm esse orgulho.
Até você ainda está numa uma condição administrativa, né? Executiva de uma instituição financeira de cooperativa de crédito. Agora, Eduardo, se a gente for lá atrás e um jovem como ele, quantos amigos meus de escola tinham vergonha de falar que era do sítio? Mas eu acho que o que o Vitor disse é bem a verdade, né? Que antigamente não era tão fácil, né? E eu acho que eu tiro por mim mesmo, que 10, 15 anos atrás meus pais diziam, vai estudar para você não sofrer igual o pai. Acabei até fazendo uma faculdade fora do campo, mas passaram aí 10, 15 anos, acabei retornando para ajudar. Porque, claro, igual o Vitor também disse, tem as dificuldades, com certeza tem. Os grandes, os pequenos, os médios, todo mundo tem dificuldade. Mas com a tecnologia que vem sendo inserida, facilita e muito. Porque o agricultor, o principal é a produção. Então você vê seu vizinho investindo em alguma coisa que dá certo, por mais que tenha alguma ressalva, você fala, peraí, o que eu posso melhorar no meu? Qual tecnologia eu posso buscar? Às vezes não é igual do vizinho, mas chega numa meio próxima. E hoje em dia, no sítio, a roça, a pessoa que não souber mexer com tecnologia, daqui uns dias vai ser afastada. Assim, infelizmente, cada dia que passa, maquinário, tudo. Antigamente você estudava para sair do campo, né? Hoje você tem que estudar para entrar no campo. Se você entrar numa colhedora hoje nova, dessas últimas que saíram, vamos pegar uma John Deere hoje, uma última que saiu. Cara, se você não tiver um mínimo de conhecimento de estudo, você não consegue nem ligar ela. Então é uma coisa que a gente está observando no campo. Você pega o drone de pulverização que vocês adquiriram, cara, você teve que estudar, você teve que entender, passar por um curso para poder operar ele. Então, se você não tiver um mínimo de preparo para você ficar no campo hoje, você vai ser ultrapassado. Então você vai sair do campo por falta de estudo. Entendeu? Antes era para sair, agora é para voltar. O pessoal até fala, né, Palaro, que hoje uma colheitadeira tem mais computador embarcado do que o foguete que levou o homem à lua, né? Mais ou menos isso. E é legal você falar isso, uma colhedora que a gente citou, que assim, às vezes o produtor tem alguns equipamentos na propriedade dele, porque por falta de conhecimento, ele não sabe o potencial que aquele equipamento tem. Vou dar um exemplo assim simples. Tem um produtor nosso na região de Floresta ali, ele comprou um autopropelido da John Deere de 2012. E ele não tinha conhecimento que o autopropelido dele poderia fazer aplicação localizada. Ele já tinha essa tecnologia embarcada desde 2012. Só que ninguém sabia. Então precisou da gente, hoje no caso da John Deere, do Centro de Soluções Conectado nosso, chegar para o produtor, mostrar para ele realmente a possibilidade dele fazer essa aplicação localizada para ele ter economia no herbicida. Então é uma tecnologia que já está ali, e aí às vezes por falta do estudo, falta do conhecimento, ele não ia usar, ia deixar ela obsoleta. Então isso é muito ruim se a gente não tiver esse mínimo de preparo, né? Vamos falar assim, para voltar para o campo. E é isso que está trazendo os novos produtores, né? Porque existem gerações, né? Eu falo que eu sou da geração que foi criada descobrindo a internet. A nova geração que está vindo aí são nativos digitais. São o pessoal que nasceu dentro do celular. Você pega uma criançada aí hoje sabe fazer mais coisa no celular do que nós todos aqui. Sim. E aí você põe ele dentro de um equipamento daquele, ele vai conseguir. Porque ele não tem medo de mexer. Esse é o grande X, Eu né? acho que também deve estar tendo uma mudança aí de percepção e de entendimento, né? Porque hoje uma máquina dessa, como você disse, tem que saber operar. Então, para saber operar, o Eduardo tem que estar à frente disso. Não é dar mais na mão de um funcionário, não. Né? Porque antigamente o cara não deixava mexer na caminhonete, né? Que valia mais que a máquina. E a máquina que custava 4 vezes mais do que essa caminhonete, ficava na mão de um pequeno treino. Foi uma pessoa que foi treinada na concessionária, não que ele não seja capacitado, mas a importância de você ter na mão um equipamento desse, na mão do proprietário, eu acho que a vida útil até se torna maior, né? Com certeza, né, Sérgio? Você olha hoje os equipamentos que a gente tem hoje, a grande maioria deles que saem de fábrica hoje, eles são conectados já, né? São máquinas que a gente consegue acessar até de computadores a longa distância. E aí, se colocar atrás uma pessoa que não foi capacitada, às vezes ela não vai saber responder o que está acontecendo para a própria pessoa que está perguntando por trás da máquina, né? Para realmente prever o que pode quebrar, o que pode atrapalhar o dia a dia deles. Então, a gente tem hoje, só para ter ideia de equipamentos, mais de 2.000 equipamentos conectados já dentro do Centro de Soluções da Cocamar.
sendo soluções conectadas, né? E isso já mostra que a gente está monitorando as máquinas até antes. Então, se colocar uma pessoa que não está capacitada lá na ponta, às vezes pode até dificultar. E é o que você falou. Hoje tem que estar na mão do Eduardo, tem que estar na mão do proprietário, né? Você opera o drone, né? Sim, sou eu que opero. Tá. Assim, é um exemplo, né, do que a gente está conversando. O drone, com um dedo, às vezes eu arrumo. Antigamente a gente tinha que tirar um parafuso, bater um martelo. Agora não, às vezes tá ali no dedo. Você mexeu alguma coisinha no celular, que é onde você pilota o drone, pronto. No controle, não precisa mais. Às vezes você sofre menos fisicamente, mas você tem que estar capacitado, não tem como. Eu até brinco. Meu pai também tem capacidade e tudo, mas ele já falou, Eduardo, isso aqui eu não quero nem saber, eu não sei como que pilota, isso aí comprei pra você usar. Eu, se separar, eu também abandono isso aí. Quase ele vai comprei pra você brincar, né? É que é uma brincadeira cara. Sério, né? Agora, esse legal. caro fica barato pro produtor com algumas linhas de crédito que cooperativas de crédito podem oferecer para eles, ô Vitor? Sim, Sérgio. Assim, é importante destacar que o Sicredi, ele atua com todas as linhas do Plano Safra, né? Então, tem linhas que são subsidiadas, que acaba tendo taxas de juros abaixo da Selic, né? Da taxa de juro nacional. E é importante, assim, quando olha para linhas de crédito, sempre a gente olha para o perfil do produtor, né? O Plano Safra divide o produtor em 3 categorias, que é o Pronaf, que é o pequeno produtor, o Pronamp, que é o médio produtor, e os demais, que são os grandes produtores. Então, cada categoria dessa vão ter linhas específicas e taxas de juros específicas, né? Então, nós operamos com todas as linhas, um portfólio bem completo, que atende todas as necessidades dos produtores no campo. Só para te dar um exemplo, se eu pegar o Pronaf, eu tenho linhas ali que o produtor pode financiar energias renováveis, drones, tratores, máquinas, implementos, até o software. Eu quero contratar um software de gestão para minha propriedade. Consigo também. Então, eu tenho linhas que variam ali em taxas em torno de 3% a 6% ao ano, né? Então, são condições mais acessíveis. Se eu olhar para o médio produtor, mesma coisa. Eu tenho linhas que atendem todas as necessidades, taxas ali próximas a 8% ao ano, né? E o grande produtor varia taxas em torno de 10,5% a 12% ao ano. Então, assim, eu acho que o grande desafio é tentar entender realmente qual que é essa necessidade do produtor, qual que é o equipamento que ele está adquirindo, se esse equipamento vai realmente ser uma solução para ele no campo, né? Porque a gente tem que tomar mais cuidado. Às vezes, não adianta você falar assim, poxa, o Paulo falou, eu vou comprar um equipamento de altíssima geração, só que eu não sei usar. Então, talvez isso vai ser uma despesa para mim ao invés do investimento. Agora, a partir do momento que eu sei utilizar ele de forma correta, que esse projeto ele é viável, eu falo que a cooperativa de crédito ela tem condição de apoiar ali com suas linhas de investimento, sim. Agora, você falou em pequeno, médio e grande produtor, né? A consciência do produtor, a percepção deles está muito voltada à necessidade de se tecnificar, né? Mas e o pequeno produtor? A agricultura digital, agricultura 4.0, é para grande ou isso é um mito, falar? Sérgio, assim, se pensar num pequeno produtor, aí assim eu vou falar em nome da cooperativa Cocamar, a gente pensa em todos os produtores nossos. Tanto é que a gente traz algumas opções de serviços de agricultura de precisão que o pequeno produtor pode acessar. Vou dar um exemplo simples, a gente tem um programa chamado Solo Forte hoje dentro da Cocamar, que ele é realmente coletar o solo, analisar o solo de uma forma diferente, com um custo ali relativamente pequeno, onde o produtor investe na análise de solo, e aí ele vai falar assim, tudo bem, eu tenho uma análise de solo, eu vi que o meu solo tem algumas manchas, tem a necessidade, mas eu não tenho o equipamento de fazer a aplicação, né? A gente tem o serviço também de aplicação dentro da Cocamar. O produtor pode comprar o corretivo aplicado. Então, às vezes, ele não tem condições de fazer um financiamento no Sicredi hoje para adquirir um equipamento, só que ele quer fazer a correção do solo dele. Então, ele pode ir lá e comprar o produto aplicado, o calcário aplicado dentro da Cocamar hoje. A gente tem a entrega Quando inteira você fala do ciclo. O calcário aplicado, ele compra o pacote com a máquina que vai lá... Isso, ele compra a coleta de solo separada, ele paga o laboratório que vai analisar o solo dele, e o nosso técnico de campo analisa o solo dele, vê quais são as necessidades dentro da nossa plataforma, a plataforma gera um arquivo, isso eu envio para o terceiro, que é uma empresa terceira, que trabalha com a gente, ele vem e presta o serviço para o produtor. Ele vai comprar o calcário na Cocamar aplicado, o terceiro vai vir e vai fazer a aplicação para ele. Ele não vai relar a mão no calcário.
Só que ele vai ter a agricultura de precisão em si, na propriedade dele. Tá, deixa eu aproveitar aqui e fazer um parêntese, talvez esteja dentro desse nosso assunto da agricultura digital, mas é importante. Nas minhas reportagens, na onde eu vou, a gente vê o produtor, alguns muito conscientes da necessidade da correção do solo, mas ainda uma grande maioria não coloca calcário, não corrige o seu solo com calcário, e vocês ficam falando direto isso daí. Eu não sei como é que pode que o produtor pega uma análise de solo, vê aquela análise de solo, vai lá, faz o financiamento no banco e bota a análise de solo dentro da gaveta e não coloca o que precisa. É importante essa fala nossa, porque se você não cuidar do solo, ele esgota, gente. Tudo esgota, não é verdade? Então, essa eu queria deixar claro isso daqui, porque eu tenho visto, o senhor Luiz Lourenço sempre fala disso, sempre fica batendo nessa tecla. Esses dias falando com ele, eu falei, mas não é possível que ainda tem essa necessidade de ficar martelando o produtor. Ô Eduardo, por que, hein, que o produtor pensa desse jeito? Por que ele não... Alguns produtores, né? Não faz isso e volta lá atrás, que nem o Palaro estava falando, que não fazia correção do solo, o Vitor também não fazia análise, mas quando não fazia análise, né? E agora tem todas essas ferramentas. Nós estamos falando em condução da propriedade através de um celular na palma da mão. É que assim... Querendo, igual a gente está conversando, querendo ou não, alguns ainda são um pouco resistentes à tecnologia, né? E o gasto, que isso entra no gasto, né? Então tem alguns, fulano colheu, teve a produtividade mesmo sem fazer isso. Eu vou continuar tentando. É murro em ponta de faca. A pessoa continua tentando. Até alguém, assim, às vezes um filho, algum próximo, ou um agrônomo, alguém conseguir, às vezes demora tempo. E a pessoa acaba se frustrando que não consegue ter a produtividade que precisa, né? Mas eu acho que assim, isso aí vem acabando. Que o pessoal mais velho tá vendo, porque produtor que não consegue ter uma produtividade não consegue mais. Ou ele vende, ou ele arrenda, alguma coisa, porque para produzir tá ficando caro. Então você tem que investir para diminuir esse custo e ter uma produtividade maior. E é um insumo barato, gente. Mas mesmo assim, Sérgio, tem pessoa que economiza assim, como que eu posso dizer, em óleo diesel, vai com isso aí, vai... Sérgio, só para complementar o que o Eduardo falou, é legal a gente pensar nesse ponto do calcário, que a Cocamar trabalhou há pouco tempo junto com a Itaipu e com a Embrapa. Nós fizemos em 24 propriedades do estado do Paraná, 3, 4 anos de medição, realmente para entender o que o solo estava precisando. E isso foi todo o norte do estado do Paraná até chegar na Itaipu, porque a Itaipu bancou que ela queria saber a questão da infiltração de água. E a gente mediu a infiltração de água e mediu a questão dos nutrientes no solo. E o que mais chamou a atenção foi, a gente notou que tinha muito fósforo e muito potássio, em níveis bons e excelentes, na grande maioria das propriedades. Das 24, 19 estava assim, eu lembro desse dado. E o elemento que estava mais faltando era cálcio e magnésio. Calcário. Você falou, é muito barato. E é barato mesmo. E é a base de tudo. Quando você não tem cálcio e magnésio, normalmente você tem um pH mais ácido. Com o pH mais ácido, o seu fósforo, o seu potássio fica mais indisponível. Então isso mostra o quê? A gente está deixando de colocar um calcário que poderia aumentar a minha eficiência no uso do fósforo e do potássio, que é o que o produtor não abre mão. E não adianta você fazer um investimento numa máquina dessa daí se você não tivesse essa aplicação, essa percepção, viu? E assim, Sérgio, antes era comum você ver, teve uma frustração de safra. E você vê que todo mundo perdeu. Agora a gente começa a observar o quê? Teve uma frustração de safra. Mas você começa a andar nas estradas, você fala assim, poxa, essa lavoura aqui vai colher bem. E o vizinho não vai colher. Aí você começa a perguntar, mas por que isso? Se é a mesma região, é um vizinho do outro, né? Aí que você começa a ver a tecnologia entrando em ação, né? Aquele vizinho corrigiu o solo, aquele vizinho fez uma boa análise de solo, aquele vizinho descompactou o solo, entendeu? Então, assim, teve um cuidado maior, né? E é importante olhar para isso, Sérgio, que é aquilo que a gente comentou. Tem que diferenciar o que é custo e o que é investimento, né? Que às vezes fala assim, poxa, eu vou economizar um pouco aqui, não vou mexer, não vou usar essa tecnologia, não vou corrigir o solo, porque vai ser custo. Mas talvez a perda que você vai ter
ou a perda da oportunidade de ter ganho vai te custar muito mais do que se você tivesse investido um pouco nessa propriedade, né? E assim, pensando nisso, Sérgio, eu falo que é aí que vem o papel do cooperativismo muito forte, né? Porque as cooperativas, quem é dono são os cooperados. O Eduardo, que tem conta no Sicredi, ele é dono da cooperativa. Então a cooperativa ela tem esse compromisso muito forte com o desenvolvimento dos seus cooperados, né? É para isso que ela existe. Então, para isso a gente tem investido bastante em formação, né? Fechamos agora recente um projeto junto com a parceria da Cocamar, que foi uma formação avançada no agronegócio. Qual foi o objetivo? Levar realmente conhecimento para esses produtores e conhecimento de forma geral, conhecimento em gestão de propriedade, gestão de risco, né? Em tecnologia, em sucessão familiar, para que o produtor realmente, para ele continuar na sua atividade, que ele estude para ter uma boa gestão dessa propriedade e possa prosperar e daqui a pouco passar essa propriedade para os seus filhos, para os seus netos e dar sequência nesse legado. A gente tem essa percepção porque se você não tiver gestão, você não está fadado a entregar a propriedade para o vizinho, né? Você não tem como fugir disso, né? E ainda mais quando você tem uma atividade que te um pouco desamparada, né? Pela momento, por exemplo, hoje a gente não sabe quanto que vem de plano safra, não se fala nada disso, que números que estão por chegar, né? Ainda tem propostas de vocês para o Ministério para fazer o próximo plano safra, o seguro rural, cadê o seguro rural? Não é? Se você não tiver gestão, onde é que você vai parar, né? E essa é uma orientação das cooperativas que a gente tem visto, né? Tanto de crédito quanto de produção, na capacitação, né, Eduardo? Você teve lá também uma orientação para poder, de uma certa forma, lidar com esses ruídos todos, né? Assim, um exemplo mesmo agora é essa nota, né? Fiscal eletrônica. Que antigamente era tudo no papel, a gente acabava a safra, fazia. Agora tem que ser feita toda certinho no celular. E assim, mesmo assim eu vejo ainda alguns agricultores mais velhos resistentes. Não, isso aí não vai pegar. Isso aí por lei, alguns agora em agosto, outros em dezembro. Nós vamos ter que fazer, não tem escapatória. Então não adianta assim, quanto mais resistente for, acaba sofrendo mais. A vida no sítio, na roça, vai ficando mais difícil. E aquela conversa que já teve, vai estimulando quem está vindo. Então, por isso, sim, quem está fugindo da tecnologia vai acabar sendo excluído desse setor, né? Porque já tem governo, frustrações de clima. Então, se nós mesmos, agricultores, não corrigimos o solo, nós não fizermos a nossa parte, não tem produção. Infelizmente, hoje em dia, a roça não é muito para amador, não. Quem não tiver um pouquinho... E, Sérgio, é legal, você falou uma parte legal do seguro, né? O Pasquini falou que alguns produtores, às vezes, produzem mais que outros em própria região. Uma coisa que a gente tem observado muito, que o seguro agrícola hoje, às vezes, ele não está cobrindo o que o produtor produz. O produtor está olhando o seguro agrícola de uma forma e fala, cara, eu já invisto muito no meu solo, eu estou produzindo muito mais que a média. O seguro não está me acompanhando. Então, acho que até os próprios seguradores teriam que começar a ter uma agricultura de precisão também, né? Vamos falar assim, ser mais específico. E olhar o produtor que faz um manejo bem feito na propriedade e diferenciar esse cara por CPF. Às vezes ele não teve, vamos supor, deu 10 anos, não teve frustração. Ou teve, mas foi pouca coisa, vamos falar assim. E esse cara sempre está me produzindo bem em relação a todo mundo. Por que não olhar esse cara de uma forma diferente também e priorizar esse cara e dar um seguro mais atrativo para ele? Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também já. Porque o manejo que ele faz, que o Eduardo faz hoje, é diferente do vizinho. Ele já não tem amassamento. Se bobear na propriedade dele, tem 10, 12% a mais de produtividade só para não amassar a cultura. Pô, já é um diferencial. É 5, 10 sacas por hectare a mais ali que ele está produzindo. Compactação de solo, né? O trator não passa no mesmo rastro, né? Pela conta que meu pai chegou a fazer, só com não amassamento, a gente paga a parcela do drone. Eles foram parcelados em alguns anos, então... Isso foi investimento. Isso aí, mais para frente é lucro, né?
Por exemplo, assim, com o milho você paga parcela, do soja que você não amassou é lucro. Então, assim, é tudo, igual o Vitor estava falando, é para melhoria, né? Então, quando o Vitor falou, essa questão de seguro também é uma boa ideia. Sendo visto de modo diferente, é legal, porque cada vizinho faz de um modo, né? Sim. E aí a gente vê, às vezes, a gente gastando, fazendo de um modo. Não, às vezes o seguro não cobre o que precisaria no nosso, mas no do vizinho que acaba cobrindo, né? Então ele deixa de... E só para coroar essa parte, é uma coisa que até com o Cocamar e a Sicredi tem em parceria, que a gente está colocando uma rede de estações climatológicas em toda a área de atuação nossa, justamente para começar a diferenciar os produtores nossos. Então, a gente tem um investimento já grande, inclusive em estações. Por quê? O seguro, o dado climático que ele usa é um dado regional. Isso está errado também. Acho que o produtor tem um dado já climático da propriedade dele, um histórico diferente. Então isso vai começar a colaborar também para mudar esse cenário de seguros, né, Pasquini? Sim. Na verdade, esse cenário ele já mudou bastante, né? Ele precisa evoluir bastante, mas ele já teve uma grande evolução. Qual que é o grande desafio nosso? É exatamente o que o Palaro comentou, é dados, né? O produtor ele ter aqueles dados da sua propriedade para ele poder sentar com a seguradora e construir um produto personalizado. Por a gente não ter esses dados, a seguradora vai lá e solta um limite que atende a grande massa, né? Mas hoje, se o produtor tiver uma agricultura de precisão, tiver os dados da máquina conectada, que ele consiga trazer para a seguradora, ele consegue até contratar um seguro paramétrico, que é o quê? É aquele seguro que vai cobrir aquela dor, aquela necessidade do produtor. Ele não precisa ser um seguro amplo. Ele pode dizer, olha, eu quero um seguro que vai proteger geada. Ele vai ter um produto que vai proteger só a geada, entendeu? Então, isso através desses dados. E o que o Palaro trouxe é importante, que esse projeto do NoCast ali, em parceria ali com a Meteo Blue, Sicredi, Cocamar, o EN, a gente tem várias instituições trabalhando em cima disso, para que a gente tenha dados precisos, né? Até a gente brinca que é interessante que quando tem aqueles tornados nos Estados Unidos, o pessoal sabe exatamente aonde vai passar e a hora que vai passar, né? E a quantidade que vai cair. E é isso que a gente quer trazer para a nossa região, a área de atuação aqui, Sicredi e Cocamar. Ter uma precisão em nível climatológico que consiga ajudar o produtor a tomar a melhor decisão, né? Com certeza. E também ajudar o produtor numa negociação de um seguro, né? Com mais qualidade. Então a gente tem trabalhado bastante. Nós vamos ajudar o produtor a trocar o pneu da Fórmula 1. Exatamente. É o que a gente vê no cenário de uma Fórmula 1, ele sabe exatamente o horário que vai chover. Nós vamos ajudar o produtor a fazer isso. E fazendo seguro paramétrico, que nem você falou. Eu acho que é o grande X da questão. O produtor poder sentar com a seguradora e falar assim, ó, meus dados são esses. Regionais não cabem para a minha realidade. Então tá aqui, são dados auditáveis, você pode entrar na minha estação, procurar meus dados ali, você vai ter certeza que eu estou falando para você. Então isso vai mudar o cenário no futuro. E esse é um grande projeto que a gente está fazendo que com certeza vai mudar o setor do agro, principalmente na nossa região. Sim. Tá? Rapaz, se chegar nesse ponto, a gente fica aí para mostrar para quem não conhece o agro, o que é o agro, vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque a nossa grande batalha hoje é a gente ter uma comunicação com o não agro, né? Mostrar o que acontece dentro da porteira e conscientizar essa turma do que é feito, de como é feito o agro, e não barbaridades que são faladas aí por puro desconhecimento, né? Sérgio, o legal assim que esse projeto é um projeto inicial, a gente está trazendo ali em 16 mil quilômetros quadrados do norte do Paraná aqui, ele vai pegar toda a Musep, a Mumpara, um pedacinho da Menorte. Mas é legal falar que é o seguinte, esse projeto ele vai servir de espelho para o Brasil. Eu sou sincero para você, quando a gente colocar esse projeto em pé e começar a rodar mesmo, seria a mesma coisa que a gente adensar 180 mil estações no Brasil inteiro. Esse pequeno quadrado que nós estamos fazendo, o número de estações que nós vamos colocar seria proporcional a 180 mil no Brasil inteiro. Só para ter ideia assim, né? Vamos pensar, os Estados Unidos hoje tem mais de 300 mil estações. A Europa mais de 700. O Brasil nós estamos falando de 5, 10 mil ali, que malemar funciona. Então, é o nível da previsão que a gente tem. A estação dá previsão? Não, a estação não traz a previsão, mas ela afina o dado. Isso precisa de informações vindo do céu, né, dos satélites, né? Então você precisa espalhar, e eu queria entrar justamente nessa questão da conectividade, né? Porque a conectividade no Paraná
O Paraná foi o estado que mais cresceu na conectividade no campo, né? E está hoje com 71,88% da área coberta, né? E essa é uma necessidade, você precisa estar 100% coberto. Eles estão falando que até 2026 toda a área rural do Paraná vai estar coberta com a conectividade. E é uma dificuldade hoje, né? Esse ponto que você tocou agora é super legal, porque a gente teve uma informação há pouco tempo de uma empresa aqui da nossa região, uma das maiores empresas de cana-de-açúcar da nossa região. Ela investiu 45 milhões para colocar na nossa região rede de torre de conectividade. Então, todo esse norte, noroeste, estado do Paraná, indo aqui para Campo Mourão, para essa região aqui, vai estar coberta por conectividade. Na nossa região, eu falo que esse dado seu, em 2026 vai realmente chegar a 100% coberto no estado do Paraná. Mas olha que interessante, falaram. Eu não sou do ramo da conectividade, eu não sei dizer sobre os assuntos técnicos, né? Mas esse ano eu estava lá na AgriShow, e eu parei o carro um pouco longe no estacionamento e comecei a subir a pé, né? Aí eu comecei a olhar no estacionamento as caminhonetes, todas com uma Starlink pendurada. Eu falei, cara, que interessante. Olha como que a tecnologia, parece que ela chega do nada e do dia para a noite está todo mundo já utilizando. Aí eu falei, poxa, olha como que os produtores estão tecnificados. Você sobe para o centro-oeste, é raro você achar uma caminhonete que não tem uma Starlink pendurada. Você vê como que evolui? Você vê aqui, estou aqui com o ranking dos estados que estão antes do Paraná. O primeiro, Distrito Federal, com 77,41%, vindo São Paulo em segundo lugar com 75,23% de área coberta, Santa Catarina também com 75% e 23%, o Rio de Janeiro com 72,46% de conectividade no campo e o Paraná com 71,8%. Aí vem Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, em 10º lugar o Mato Grosso do Sul, que precisa também, é um estado que, pelo amor de Deus, se não tiver uma conectividade lá, e ele é o 10º lugar com 67,17%. Mas existe uma promessa, né, das empresas aí, e há uma corrente muito grande, de que para se cobrir tudo logo, né? Sim, isso aí é um movimento que é necessário, né? Necessário. Você põe... Não só para o campo, né? Porque, poxa, você está às vezes, né? Hoje nós trabalhamos com celular, onde você está, a turma encontra a gente, né? Então, e sem a internet parar um pouquinho, dá um desespero, né? O Eduardo está trabalhando com drone hoje, que a conectividade é essencial. Perdeu um sinal ali, né, Eduardo? Como a gente voa por RTK, principalmente a hora que vai soltar o drone, depois que a gente finalizou todo o circuito dele, ele pode até perder que ele retorna à base. Mas no começo ali, se não tiver o sinal... para todo mundo entender, para quem não conhece, RTK é como se fosse um GPS, mas é de alta precisão. E você leva junto com o drone, isso, né? Sempre é como se fosse uma antena, aí vai como uma parte redonda onde ele emite sinal. E aí eu fixo ele em cada lote, em cada lugar que a gente ou vai voar para nós, ou se for prestar serviço, você coloca ele... pedem para colocar no ponto mais alto do lote, que ele consiga abranger tudo. Mas depois que você mapeou o lote, colocou se tem obstáculo, fez a divisa certinho, o drone é igual com a carrinho de controle remoto, soltou. É um robôzinho. Eu costumo falar que o drone é um robô, Eduardo. A gente programou ele vai executar o serviço, independente do que for. Então a gente pensa, cara, será que vai ter robô aqui logo logo? Já estão aqui, já está aqui o robô. Eles já estão trabalhando. Quem é a execução é o piloto. Se você colocou, por exemplo, tem uma árvore lá, você mapeou errado. Às vezes o galho dele vai até mais longe, mas você olhou o tronco. Você colocou 1,5 metro, o drone chegou perto, ele vai trombar. Se você mapear o lote certinho, fez as especificações, não tem erro. Claro, pode ser que dê algum erro no circuito, mas da sua parte vai estar certo. E pro próprio erro ele também tem um detector de obstáculos também, né? Então, sim, na ondulação do lote. Ele vai acompanhando o lote e você colocou 5 metros de altura, ele acompanha. Por exemplo, se você tiver lá soja, ele vai acompanhar 5 metros da ponta do soja. Milho, 5 metros da ponta do milho. Então é muito assim... Só se acontecer alguma coisa muito imprevista para ele chegar a cair. Ou se o erro for humano, que da parte dele não...
Sabe, Sérgio, eu vejo o Eduardo falando, né, toda essa parte técnica do drone e me faz lembrar alguns pontos. Se vocês observarem, o dinheiro físico, ele saiu de circulação, né? Ninguém mais anda com dinheiro físico. Moeda, então? Todo mundo. E eu vou te falar, são poucos que andam com o cartão físico, porque a maioria tá com o cartão no celular, né? Rapaz, o cara do sinaleiro fala assim, eu não tô sem trocado, toma meu Pix. Eu tenho Pix, né? Então, assim, e quando começou essa onda, eu via muito sim, porque o Sicredi atua muito forte com produtores rurais, né? Aí o pessoal falava assim, não, mas o produtor não vai querer cartão, o produtor não vai querer o Pix, o produtor não vai querer entrar na conta pelo aplicativo, né? Olha isso, o produtor tá mexendo com drone, o produtor tá mexendo com robô, com agricultura de precisão. O campo tem outra cara hoje. Hoje é outra cara, hoje é tecnologia. Não dá, que nem eu falo. Pra mim, se eu pego o dinheiro na mão, chega uma hora que você não sabe nem o que fazer com ele. Fala, não, me faz o Pix que é mais fácil. Tem ficar carregando. Que nem aceitam dinheiro mais, né? Então, olha a evolução. É até para a própria segurança do estabelecimento, né? Sim. As empresas de carro forte, eu acho que estão com os dias contados aí, porque né, quem é que quer ficar com dinheiro? Nem supermercado, às vezes a gente vai lá pagar e vê lá a caixinha aberta, nunca tem dinheiro, né? Olha, Sérgio, o que você trouxe, nós temos um projeto que ganhou prêmios, que é o projeto de Cafeara, né? A gente estava com um problema em Cafeara, que as instituições financeiras iam até lá e era assaltada, arrombava o cofre, né? E ninguém mais queria ter uma agência física com dinheiro em Cafeara. E aí nós fomos procurados para trazer uma solução para aquele município. E o secretário falou, não, eu trago uma solução para esse município. Aí nós fizemos uma parceria com a Visa, montamos uma agência na praça lá, quem visitar a Cafeara vai ver a nossa agência de container. Toda sustentável, onde não tem R$1 de dinheiro, não tem dinheiro. Nós fizemos uma parceria com todo o comércio local, para que todos colocassem a maquininha, né? Os funcionários públicos, o pessoal que atua lá, todo mundo com o seu cartão de crédito, né? O dinheiro continuou circulando de forma digital. Acabou os assaltos. Acabou. Você não se ouve mais falar em arrombamento, em assalto. Acabou. E sem até contar... o assalto no mercado, porque chegava final de semana, que era o dia que mais tinha movimento no mercado, os ladrões já tacavam de olho. Eu falei assim, é lá que eu vou no finalzinho da tarde para levar o dinheiro. Trouxe a tecnologia, o digital, trouxe uma solução para o município. E sem contar que o dinheiro virtual está circulando muito mais dentro do comércio do que antes, né? Porque antes o pessoal ia gastar fora, né? Sim. Por conta do dinheiro físico, alguma coisa assim. Bom, enfim, parece que a gente saiu fora do nosso assunto, né? Mas não saímos não, porque Sim. Tudo isso é digital, tudo isso está envolvendo o agro, tudo isso está mostrando as tendências, né? E já que nosso tempo está quase se esgotando, para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem o que vocês veem no futuro da agricultura digital, né? Existe um projetado aí com um crescimento de 18,3% até 2026 da agricultura digital. Eu vou começar com o Vitor Palaro, porque, Vitor, você tem lá um estoque de ofertas para o cara fazer do campo o seu maior parque digital. E como é que a John Deere está vendo isso? Sérgio, é impressionante a gente olhar e ver o que a John Deere já está trazendo e já está projetando para o futuro. A gente já tem uma noção muito boa disso e uma visão muito clara que os robôs vão ser a grande tendência do futuro. Eu falo que a agricultura 5.0 já vai ficar para trás até com a chegada dos robôs. Já chegaram, né? Um drone hoje de pulverização é um robô. Daqui a pouco a gente vai ter, já tem equipamentos autônomos rodando em propriedades rurais fazendo um plantio. A John Deere tem um projeto que ela traz para o campo um equipamento mãe, um equipamento mestre, onde vem 4, 5 equipamentos atrás que são tratores autônomos, que vão chegar e vão executar o serviço no campo, enquanto aquele mestre tem uma cabine que se desacopla daquele equipamento que trouxe ele, que se torna outro equipamento para trabalhar, e a cabine fica ali como um escritório do produtor dentro da propriedade. Ele só monitorando o que está acontecendo. Então, às vezes, daqui a pouco vai ter uma pessoa, cuidando do que os robôs estão fazendo.
para ter certeza que está sendo executado de maneira certa. Quando tiver necessidade, ele está no campo, quando não estiver dentro de uma salinha tranquilo para fazer. Então a gente já observa isso, que isso vai ser realmente o futuro que vai acontecer. Quando a gente pega os drones de pulverização, eu já tenho uma visão, que até é uma visão que me apresentaram algum tempo atrás, que o drone ele não vai ter a necessidade do produtor estar lá no campo fazendo essa aplicação. Às vezes ele vai sair de uma base que o produtor instituiu, que ele vai se autoabastecer em tudo, tanto em cauda quanto em bateria, e ele vai lá fazer a pulverização. Então isso aí que está acontecendo. A automatização vai chegar no campo. Quando eu falo automatização, é realmente os robôs que estavam lá dentro da fábrica, eles vão estar presentes no dia a dia do campo. E isso daí vai fazer com que o operador da máquina, ou um operador de uma outra situação dentro da propriedade, né, que muita gente pode estar falando, mas e aí, onde é que vai essa mão de obra? Vamos todas se qualificar. Né? Elas têm que se qualificar. Só que é aquilo também, né, Sérgio? Isso é um processo longo ainda, né? A gente entende isso porque hoje tecnologia novas são muito caras. Quando a gente pega o robô, o drone, há 4 anos atrás, quando a Cocamara entrou, ele tinha um valor extremamente caro. Eu paguei 400, 500 mil em um drone. Então o Eduardo pagou menos agora, num drone bem maior e bem melhor. Então ela vai se barateando e ela vai ficando mais acessível ao mercado. Então quando essa tecnologia ficar mais acessível ao mercado, essa mão de obra vai ter que se qualificar. Porque ela vai ter necessidade de trabalhar com a tecnologia, com os robôs, com o dia a dia. E o que isso vai acarretar para a nossa produtividade? Cara, 18% eu acho que vai ser até pouco, se para pensar. Porque o erro humano vai ser tirado do contexto, né? A gente brinca, né? O meu pai hoje é produtor, tem 2 funcionários que tem uma experiência gigante. Eu não consigo fazer o que eles fazem. Só que se eu pegar um robô, eu sei programar melhor que eles 2. Entendeu? Para colocar no campo. E vai fazer o mesmo serviço ou até melhor que eles. Entendeu? Eduardo, e você? Está com o drone hoje? Qual é a percepção de futuro? O que está projetado aí? Sérgio, eu acho que como o Vitor disse, isso aí, quem não quer a tecnologia remar contra a maré. Em algum momento ela vai chegar para todos. Igual o Vitor disse também. Vai barateando. Hoje algumas tecnologias para agricultores mais pequenos, menores como nós, é um pouco difícil ainda ter. Mas vai barateando, conforme mais pessoas vai adquirindo, vai acabar baixando o valor. E eu popularizando. Vai popularizando, e eu acredito que isso aí em algum momento vai chegar a todos. Ou o agricultor se adapta, ou passa para outro, acaba vendendo. E, claro, também acho como o Vitor, vai demorar bastante assim para ter uma generalização, mas em algum momento vai chegar. Vitor Pasquini, você como gerente de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi Dexis, qual é o papel da cooperativa de crédito nesse cenário que a gente desenhou hoje aqui? Perfeito, Sérgio. O papel da cooperativa é apoiar. É apoiar os seus cooperados, né? E sempre buscar trazer as melhores soluções financeiras e não financeiras, né? A gente tem uma visão muito clara, que eu nem diria futuro, acho que é presente, né, Sérgio? As transações financeiras você vai fazer no seu aplicativo do celular. Você não precisa ir mais numa agência para solicitar um crédito, para contratar um seguro, para aplicar um recurso. Tudo isso você faz pelo celular, né? Só que você vá até uma instituição financeira para ter um atendimento personalizado, para ter uma consultoria, né? Então, cada vez mais nós estamos transformando as nossas agências em escritórios de negócio, onde o produtor vai sentar com o seu consultor, olho no olho. A gente não abre mão, a gente fala que o ser humano, apesar de toda a tecnologia, ele não substitui o olho no olho, né? A confiança, o relacionamento. Principalmente o agricultor. Principalmente o agricultor, né, Eduardo? Então isso a cooperativa nunca vai deixar de ter essa proximidade com os seus cooperados. Mas é um atendimento personalizado. Vou te dar um exemplo. Na formação que nós fizemos recente, nós estamos sempre buscando em hubs de inovação startups, tecnologias que venha trazer uma melhoria da qualidade de vida do produtor, né? E recentemente nós encontramos uma startup que fala sobre gestão de propriedades rurais. A startup chama Lucro Rural. E aí quando nós trouxemos para um grupo de produtores, esses produtores eles tinham a contabilidade na caderneta no bolso da camisa, né? Ele fala, como é que faz a contabilidade? Tá aqui, ó, na minha caderneta, né? E se eu te trazer uma tecnologia, sim, não dá certo. Aí você vê que a primeiro momento ele fechou a porta para aquela. Aí o que nós fizemos?
vamos trazer um grupo de produtores para fazer uma formação avançada no agronegócio. Onde nessa formação nós vamos mostrar cases, nós vamos mostrar soluções que podem melhorar a qualidade de vida do produtor, ferramentas, e começamos a mostrar e despertar nele essa necessidade de evoluir a sua gestão. Foi incrível. Acabamos a formação, os produtores nos procuraram dizendo: será que o Sicredi não conhece alguma ferramenta que pode me ajudar na gestão da propriedade? Que foi aquilo que o Eduardo falou, a questão das notas fiscal eletrônica, fazer esse cruzamento automático, gerar um balanço, um DRE. Então você viu, esse é o papel da cooperativa de crédito. Gerar essa necessidade. Não é gerar, essa necessidade ela existe, mas talvez abrir os olhos do produtor para essa evolução. É que às vezes o agricultor, quando ele é forçado, ele não quer. Isso. Quando você mostra que ele precisa, mostra os caminhos necessários, aí o benefício ele aceita. É isso. Então, assim, eu usei esse exemplo, Sérgio, só para mostrar qual que é a visão da cooperativa. Não é só aqui vender produto. Eu não quero estar aqui vendendo crédito, vendendo consórcio, vendendo seguro para o Eduardo. Não. Eu quero trazer o Eduardo, entender a necessidade dele, ver e eu vou tentar buscar soluções que atendam essa necessidade. Essa solução ela pode ser financeira ou não financeira, que nem eu comentei. Eu vou lá, eu busco uma ferramenta no mercado e faço essa ponte com o Eduardo, que vai trazer essa melhoria de qualidade de vida para ele. Então é isso que eu vejo das cooperativas para o futuro. Isso aí, gente. O papo foi bom, né? Bom, gostoso. Muito bom. Se alguém Chega a ser mais difícil, né, Eduardo? Tá tremendo as pernas aqui. O gostoso é porque a gente fala o que faz, né? Então não tem que destravar mesmo. Esse tipo de conversa faz a gente ser mais claro nas informações, né? A gente trouxe aqui informações do produtor, do Eduardo, do empresário, da parte comercial com o Vitor Palaro, da Cocamar Máquinas, e a parte financeira, né, com o Vitor Paschini, da Sicredi Dex. Gente, acho que vamos esperar uma próxima conversa agora, né? Então, fica por aqui hoje, então, o 11º episódio do Cop Conecta, o podcast da Sicredi Dex, onde nós falamos hoje sobre agricultura digital, agricultura de precisão, enfim, tudo que envolve a digitalização no campo, não só no campo, mas que depende também de outros setores, como a gente colocou hoje aqui. Eu agradeço então ao Vitor Paschini, ao Vitor Palaro e ao Eduardo Gabriel, produtor de São Jorge do Ivaí, por esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também e estamos aqui. Até mais.